Boa noite para todos, boa noite para todas, especialmente boa noite para quem está nos assistindo pelo Dom Total, o portal da Escola Superior Dom Helder Câmara de Belo Horizonte. Esse curso aqui é um curso sobre o Evangelho de São Mateus, um curso que introduz seus ouvintes no texto do Evangelho que será lido na liturgia dominical do próximo ano. Então, não se trata tanto de um curso sobre a exegese de Mateus ou sobre estudo de uma perícope particular de Mateus, mas se trata de uma introdução geral ao texto de Mateus, de maneira que vocês, tendo que fazer uma homilia, tendo que dar uma catequese sobre Mateus, vocês saibam colocar o texto dentro do seu contexto literário, teológico, histórico, eclesial, ou seja, entendam o texto de Mateus como um texto bem enraizado na sua realidade. Eu tinha falado para vocês, na aula passada, uma coisa importantíssima e que a gente nunca pode perder de vista, que os evangelhos não são biografia de Jesus. Quando os evangelistas escreveram, eles não foram escrever uma vida de Jesus. O ponto de partida dos evangelhos, como eu falei na vez passada, é a fé vivida. Ou seja, é a vivência da fé. E a vivência da fé coloca uma série de questões para a comunidade, assim como hoje. Uma pessoa que hoje quer ser fiel à sua fé, ela vai viver com uma série de problemas, não é isso? E aí então o teólogo, o catequista vão ajudar a entender, a iluminar esses problemas. E os evangelistas então, eles foram buscar na tradição sobre Jesus os elementos para compor a sua catequese. Então, hoje a gente vai ver, na segunda aula, que problemas é que a comunidade de Mateus vivia e que o Evangelho vai tentar iluminar. Para quê? Para que a comunidade não se desanime, para que a comunidade não perca a esperança, para que a comunidade não se desfaça, indo cada qual para o seu lado, decepcionado. Então, esse ponto é um ponto importante, e por isso então que quando a gente lê um texto do Evangelho, a gente tem que ter sempre na cabeça que questão, que problema é que o evangelista está tentando iluminar com essa catequese. E aí então, na medida em que a gente olha para a comunidade de Mateus, que olhou para a comunidade de Jesus, e a gente olha para a nossa comunidade, que hoje quer ser fiel à sua fé, então realmente o Evangelho vai se transformar para nós em palavra da salvação. Se não é assim, o Evangelho ele é simplesmente composto de histórias, muitas vezes incompreensíveis para uma pessoa do século XX, uma pessoa de cidade, já que ele foi escrito num ambiente rural, do século I. Então o ponto de hoje, eu coloquei lá, são 4 evangelhos, 4 catequeses, 4 cristologias, ou seja, 4 textos com 4 mensagens, e cada um deles apresenta um rosto de Jesus. Agora, isso aqui é importante,
Porque se vocês, não sei se vocês se lembram, antigamente, né, se publicavam uns livros assim, 4 evangelhos em um. Vocês já viram um livro assim? Porque eles pensam, não, é tudo repetido, então vamos pegar daqui, vamos tirar dali, botar aqui. Isso é uma barbaridade. Isso é uma coisa sem pé nem cabeça. É porque uma pessoa que pensa assim, pensa que o evangelho é biografia de Jesus. E repetindo as cenas, é como se estivesse contando 2 vezes. Então pega uma vez só. Isso aqui é uma barbaridade, uma falta de respeito, né? É uma falta de respeito pelo texto e uma incompreensão do texto. Porque então cada evangelho tem a sua originalidade. E quanto mais a gente vai mergulhando nos evangelhos, a gente vai percebendo a originalidade deles. Agora, os ingredientes são os mesmos, não é isso? Se eu pegasse aqui uma série de tecidos e vocês fossem todos costureiros e costureiras e dissesse, agora vocês com esses tecidos que são iguais, vocês vão fazer peças de roupa. Vocês acham que todo mundo ia fazer igualzinho? Não. Então vocês iam ter o mesmo material, mas depois cada qual ia fazer uma roupa a partir da sua concepção, da sua habilidade, do seu interesse, da sua cultura, da sua religião. Pode ser, não é que uma pessoa que seja de uma religião muito severa ia fazer umas roupas com as mangas assim, né? Até aqui. Se outra que é que não tem religião nenhuma, ia fazer tudo cheio de decotes, não é isso? Cheio de mangas. Agora, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque então os evangelistas, eles tiveram em mãos o mesmo material, mas depois eles organizaram uma catequese totalmente original. Então, cada evangelista escreveu uma obra original, preocupado com quem? E preocupado com o quê? Com a fé vivida da comunidade. É a mesma coisa. Se vocês forem fazer uma homilia, vocês não podem preparar uma homilia prescindindo da comunidade, não é isso? Então pode ser até que vocês vão apresentar as mesmas ideias, mas dependendo da comunidade, vocês vão organizar o pensamento de uma forma particular. Isso que aconteceu com os evangelhos. Agora, a gente percebe a originalidade dos evangelhos quando a gente faz aquilo que a gente chama um estudo sinótico, quando a gente bota os evangelhos em colunas e a gente vai percebendo o que cada evangelista tem de mais, tem de menos, mudou, acrescentou. E então é vendo esses detalhes que a gente vai perceber a originalidade de cada evangelista. Assim, por exemplo, no Evangelho de Marcos fala da cura do homem de mão seca, certo? Então, por quê? Porque certamente a comunidade de Marcos ou a comunidade de Mateus, lendo esse texto, sabia do que se estava tratando. Mas Lucas, ele acrescenta que a mão curada era a mão direita. Então, certamente, ele colocou esse direita, porque a comunidade dele, colocando só curou a mão, não sabia que mão é que estava sendo curada. Agora, por que ele põe a mão direita? Porque a mão direita é a mão de fazer o bem. Então, esse milagre de curar a mão da pessoa significa o seguinte:
o milagre de restituir à pessoa a capacidade de fazer o bem. Na visão deles, a mão direita é a mão de fazer o mal. A mão esquerda é a mão de fazer o mal, e a mão direita é a mão de fazer o bem. Não é tanto que nas línguas latinas, menos o português, a mão direita se chama a mão sinistra. A mão de esquerda, estou confundindo as mãos hoje, né? Eu só quero falar da direita. A mão esquerda se chama de sinistra. E quando então Lucas coloca que a mão direita que foi curada, significa que a comunidade dele precisava dessa ajuda para entender o milagre de Jesus. Então, quando você faz essa comparação entre os 4 evangelhos, é que você pode perceber a originalidade de cada um. Depois, um outro elemento importante é o seguinte: cada evangelista teve um plano de trabalho bem pensado e se pautou por ele. Ou seja, os evangelhos têm um começo, um meio e um fim. Ou seja, eles não são uma colcha de retalhos. E aí então, quando a pessoa começa a estudar os evangelhos, que vai entrando dentro da dinâmica literária, teológica dos evangelhos, então vai perceber qual é essa estrutura, que depois eu vou falar da estrutura do evangelho de Mateus. Ou seja, eles não organizam, eles não põem aquelas tradições sobre Jesus de qualquer maneira. Elas são bem organizadas, elas são bem alinhavadas. Isso aqui, de todos os evangelistas, hoje está muito bem estudado isso. Está muito bem estudado a originalidade, o projeto de cada evangelista. E terceiro, para reconhecer a catequese de cada evangelista, é preciso ter presente o contexto de cada evangelho e as questões que pretende responder. Então, por trás de cada evangelho existem perguntas, que nós vamos ver quais são as perguntas que estão por trás do evangelho de São Mateus. E quando o evangelista Mateus escreve o seu evangelho, ele está procurando esclarecer aquelas dúvidas, e ele esclarece essas dúvidas falando das tradições sobre Jesus. Ele volta a Jesus, e no fundo não é ele quem fala, é Jesus quem vai falando, não é isso? Esse é o gênero literário evangélico. Ou seja, é Jesus mesmo quem fala, o evangelista só vai dando a palavra para Jesus, né? Ele só vai criando o espaço narrativo para Jesus intervir. Depois, algumas regras para a interpretação do evangelho. Então a gente não pode pegar o texto e lendo assim sem mais. Existem normas. E quando a gente pega o evangelho e não leva em consideração essas normas, em geral, a gente desvirtua o sentido do texto. Isso é uma coisa que eu sempre insisto com os meus alunos. A gente tem que ler o que está no texto e não o que está na nossa cabeça. Tem que entender o que está lá no texto. Isso é importante, porque muitas vezes a pessoa diz: não, mas a Bíblia disse. Não, você está dizendo que a Bíblia disse. Mas se você for analisar direitinho, você vai perceber que a Bíblia não está dizendo o que você está dizendo. É a mesma coisa desse tipo de gente que bota palavras na nossa boca, não é isso? Chega assim com a cara mais limpa: você falou, você não falei nada disso, mas você falou. Não, você está dizendo que eu disse, mas eu não falei. Com a Bíblia é a mesma coisa. Então, se a pessoa não tem regras, ela faz a Bíblia falar
aquilo que não está falando. E esse é um grande problema na interpretação da Bíblia. Então, a primeira regra é: o texto deve ser lido no seu contexto, considerando a sua finalidade. Já falei isso para vocês. Todos os textos da Bíblia, do primeiro ao último, foram escritos com finalidades bem precisas. Nenhum texto da Bíblia foi escrito assim de forma gratuita. Em que sentido? Um dia o fulano estava lá, era um sábado, um domingo de tarde, né? Vou escrever umas coisinhas aqui, e depois o pessoal achou aquilo bonitinho e pegou aquilo e botou na Bíblia. Isso não existe. Todos os textos da Bíblia foram escritos em contexto de crise de fé, desde o primeiro até o último, desde o Gênesis até o Apocalipse. Não existe um texto bíblico que não tenha sido escrito em contexto de crise de fé. E se eles depois foram conservados e transmitidos, é porque eles são úteis para ajudar a gente a crescer na fé. E por isso a gente diz que a Bíblia é palavra de Deus, porque então a gente entende que com esses textos Deus está ajudando a gente a crescer na fé. Então esse ponto é um ponto fundamental. Texto no seu contexto, vendo a sua finalidade. Segundo, é preciso considerar o projeto literário de cada evangelista, cujo ponto de partida é a ressurreição de Jesus. Então, o ponto de partida da resposta do evangelista para a crise da comunidade é a fé na ressurreição. E aí então, quando eles vão falar, por exemplo, Mateus e Lucas vão falar do nascimento de Jesus, eles já falam do nascimento de Jesus com a luz da ressurreição. Se eles falam dos milagres de Jesus, já são os milagres de Jesus iluminados pela ressurreição. Se eles falam da morte de Jesus, é da morte de Jesus iluminada pela ressurreição. Então esse foco é importante. Ou seja, não acontece de os evangelistas colocarem a fé entre parênteses e a fé aparecer só lá no final com a ressurreição de Jesus. Na narrativa, sim. Na narrativa, sim, porque a narrativa ela vai seguindo o caminho do tempo. Nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ok? A narrativa evangélica ela vai seguindo a linha do tempo de Jesus. Mas a narração, ou seja, o trabalho do evangelista é todo iluminado pela fé na ressurreição. Porque sempre, em última análise, a crise de fé das comunidades cristãs tem a ver com a ressurreição de Jesus. E aí então, na medida em que o evangelho vai caminhando, o leitor, o discípulo, ele vai crescendo na fé no Cristo ressuscitado. Então, vamos dizer, o processo de leitura do texto evangélico é o processo também de descoberta do Cristo presente na nossa vida, presente na nossa comunidade e que vai ajudando a gente a fazer esse caminho de fé e de crescer na fé. Depois, uma outra regra importante é a seguinte: cada parte do Evangelho
deve ser lida em relação com o conjunto do Evangelho. Frases soltas não têm sentido. E quando você pinça frases do Evangelho, você pode pensar uma frase e aquilo dizer exatamente o contrário do que está lá. Então, a gente tem que ler sempre, ter sempre diante de nós o conjunto do texto. E por isso, então, que muitas vezes, na própria homilia, fica difícil, porque cada domingo a gente tem um trechinho, não é isso? Quem foi à missa ontem, o texto foi aquele texto maravilhoso lá, do tema da ressurreição, que na primeira missa que eu celebrei, era tanto barulho pela festa da vitória do Cruzeiro, que eu tive que ficar com a homilia pela metade, porque eu não consegui ir para frente de tanto barulho. Mas é um texto belíssimo aquele, belíssimo. Agora, mas só que para você entender aquele texto, você tem que compreender muitas coisas da cultura bíblica. Se não tiver esses dados, não entende. Não entende. Assim, por exemplo, quem eram os saduceus? Por que eles não acreditavam na ressurreição? O que eles entendiam por ressurreição? Por que ele contou aquela história da mulher que se casou com 7 homens? Por que Jesus dá aquela explicação? Por que aquilo era um problema naquela época? Então, o texto, ele não existe assim, solto no ar. Ele existe dentro do seu contexto literário, do seu contexto histórico, do seu contexto de fé. É por isso, então, que na medida em que a gente consegue relacionar o texto que a gente está explicando, não é, com o conjunto do Evangelho, às vezes até o conjunto da Bíblia, mais rica fica a compreensão do texto. Assim, ontem eu saí de casa assim, estou animado, digo que tem tantas coisas boas para ajudar a comunidade a entrar dentro do mundo da Bíblia, e cheguei lá, não dei conta, né? Por conta do barulho. Mas então, quanto mais você vai situando o texto no seu contexto, não é? Mais você vai compreendendo. E quanto mais você vai estreitando o texto e vai transformando numa frase solta, mais risco de você fazer o texto dizer exatamente o contrário do que ele está dizendo. Na semana passada eu falei a história do divórcio, não é isso? Que não é a história de Jesus defendendo o vínculo matrimonial, é Jesus defendendo as mulheres da tirania dos homens. Agora, mas como é que a gente sabe isso? A gente sabe disso lendo o contexto do Evangelho, vendo como Mateus, desde lá do começo, ele está tentando inserir as mulheres na comunidade dele. Por quê? Porque o pessoal vinha da tradição judaica e já estava com aquele inculcado, né, da desvalorização das mulheres, que não podiam participar do culto sinagogal, como não podem até hoje participar do culto da sinagoga. Na sinagoga é só para os homens, as mulheres ficam assistindo de fora. E Jesus, ao longo do Evangelho, ele vai colocando várias cunhas, né, em defesa das mulheres. Assim, eu vou dizer um texto que vocês talvez nunca tenham pensado nisso, que é o texto da multiplicação dos pães, que eu falei na aula passada, né, que aquele texto ensina para a comunidade como enfrentar os pequenos problemas, os grandes problemas. E como é que o Evangelho ensina a gente a enfrentar os grandes problemas? Com solidariedade e partilha. Não os pequenos problemas, também os pequenos, né? Mas os grandes, aquele que parece que não tem jeito. Solidariedade e partilha.
E Mateus, só ele vai colocar lá, no fim, né, os que foram alimentados foram 5.000 homens. E Mateus vai acrescentar 2 vezes o quê? Sem contar as mulheres e as crianças. Então, quem lê assim diz, olha, o seguinte, a coisa já era exagerada, Mateus exagerou mais ainda. Né? Porque se você lê nessa perspectiva de crônica, né, alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes já é uma coisa do outro mundo, não é isso? E ainda sem contar as mulheres e as crianças, mais ainda. Mas se a gente olha, não é, o projeto literário teológico de Mateus, e se a gente considera o texto todo, a gente vai descobrir um outro sentido. É Mateus que está ensinando para a comunidade dele que as mulheres e as crianças têm lugar, têm direito de participar da liturgia eucarística da comunidade, não podem ser colocadas de lado. Agora, mas como que a gente sabe isso? A gente sabe disso lendo o texto, não é? Na relação com o conjunto do Evangelho. Com o conjunto do Evangelho. Porque Mateus, então, ele não aceita a marginalização, a exploração da mulher pelo homem. E nesse sentido, não é? Se existe alguma mulher casada que é oprimida pelo marido, por causa do Evangelho, ela tem que fazer o quê? É continuar a ser oprimida? Por causa do Evangelho, ela tem que mandar o cabra embora. Porque Jesus não dá direito a ele de tratá-la assim. Mas muitas pessoas pensam como? Não, senão você é adúltera, porque o Evangelho diz que eu vou ser adúltera. Exatamente o contrário. Então, por causa do Evangelho, você tem que mandar aquele machista opressor embora. Porque Jesus não quer nenhuma mulher pisada pelo homem, ridicularizada, oprimida, massacrada pelo homem. E por isso então ele falou que vocês não têm direito, porque Deus disse, né, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão as duas, não pode mandar embora por qualquer motivo. É Jesus tomando a defesa da mulher, que é exatamente o contrário do que muita gente interpreta, não é isso? Mas por quê? Porque a gente já vai com uma coisa na cabeça e lá então a gente já interpreta do jeito que a gente quer. Ok? Jesus não quer nenhuma mulher oprimida pelo marido, nem por homem nenhum. Ok? Depois, outra regra. A experiência da comunidade primitiva deve ser conectada com a vida do leitor atual e de sua comunidade. Entende? Isso aí tem um autor que chama de fusão de horizontes. O horizonte do passado se une ao horizonte do presente. E é por isso que quando a gente termina a leitura do Evangelho na liturgia, o que quem proclama a palavra diz para a comunidade? O que o leitor diz para a comunidade? Palavra da salvação. E a comunidade o que diz? Glória a vós, Senhor. Entende? Ou seja, aquela palavra dita lá para a comunidade de Mateus, para nós hoje do século XX de Belo Horizonte, se torna a palavra da salvação. Isso aqui é muito bonito, muito importante, né? Ou seja, fala-se de Jesus para iluminar a fé, a vida da comunidade leitora do Evangelho. Entendeu? Quer dizer, quando o evangelista escreveu, ele não pensou na gente, ele pensou na comunidade dele. Tá certo? Ok? Então, é um texto que nasce na comunidade, para a comunidade, em vista da fé da comunidade.
Agora, quanto mais se vive em comunidade, mais o evangelho se torna significativo. Ou seja, quanto mais a gente está vivendo uma experiência comunitária, quanto mais a gente partilha o evangelho nas comunidades, mais ele se torna significativo para nós. É claro que a gente pode ler o evangelho individualmente, não pode? Pode. Eu posso ler o evangelho individualmente. Isso não é pecado nenhum. Mas ele é muito mais rico quando eu partilho a leitura com os meus irmãos e minhas irmãs de comunidade. Por quê? Porque ele foi escrito para comunidade e para levantar a fé da comunidade. Então, a comunidade é o local apropriado, né? A comunidade é o lugar ideal para se ler e se interpretar o Evangelho. Isso aqui é um ponto fundamental. Agora, isso que eu estou dizendo é problemático hoje numa sociedade individualista, não é isso? Entende? Hoje cada um quer ter seu celular, sua televisão, seu não sei o que, seu... Né? Já foi o tempo que todo mundo se sentava diante da televisão para ver todo mundo junto, uma novela ou um filme, não é isso? Hoje em cada quarto das casas tem sua televisão, tem suas coisas, tem seus aparelhos, e não só isso, ainda bota aquilo lá para ninguém ouvir o fone de ouvido, entendeu? Então, a sociedade de hoje, ela não ajuda, não incentiva a uma leitura comunitária. Mas quanto mais a gente faz a experiência de ler o Evangelho em comunidade, mais ele se torna rico de sentido para nós. Tá certo? Isso aqui é um ponto importante. Depois, uma outra coisa importante é o seguinte, que aí então é muito difícil para nós hoje, né? O sentido do texto está ligado à língua original em que foi escrito. Nem sempre as traduções dão conta do sentido original do texto bíblico. Agora, mas hoje em dia existem traduções bem confiáveis. Tem traduções bem confiáveis. E por isso então, por exemplo, quando eu vou dar aula de Bíblia, eu peço para os meus alunos trazerem aquilo que a gente chama de edição crítica da Bíblia. Então tem notas embaixo explicando a tradução, se tem termos que são de difícil tradução, quem traduziu coloca isso ali, então eu já sei os problemas que tem essa palavra, o que tem essa frase. Então, quanto mais a gente tem acesso ao texto original, ou quanto mais a gente tem acesso a um texto que é fiel ao texto original, mais possibilidade a gente tem de chegar à mensagem que o evangelista quis passar para a comunidade dele e que passa para nós também. Ok? Isso aqui é importante. Então, para compreender o sentido dado pelo autor e não forçar o texto a dizer o que ele não diz, é necessário estar atento às palavras, frases e expressões com as quais o texto é tecido, para pensá-las a partir do contexto original e não a partir do nosso. Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem que estar prestando atenção em cada palavrinha, porque cada palavrinha é importante. E o Evangelho de Mateus é interessante, se eu digo para os meus alunos, que não tem nenhuma palavra de mais e nem de menos. Então, se ele escreveu dessa maneira, é porque tem um motivo para isso. Então, vou dizer assim uma coisa, que muitos tradutores de Mateus, que não sabem disso que o Padre Vitório está falando, aí traduzem
e eliminam uma palavra porque acha que está repetindo demais, e essa palavra é importante para entender o Evangelho. Mas na frente eu vou falar para vocês do conflito de Mateus com os judeus da sinagoga, porque os cristãos, eles se reuniam nas comunidades cristãs, eles não frequentavam mais a sinagoga, e Mateus, para fazer a distinção entre a comunidade cristã, que ainda estava dentro do ambiente judaico, e a sinagoga, ele vai sempre falar das sinagogas deles, ou suas sinagogas. Mas então, cada vez que ele falar disso, ele vai falar de suas sinagogas e da sinagoga deles, e não simplesmente vai falar de as sinagogas. E aí então a pessoa vai traduzir, acha que esse deles e esse suas é demais, não é isso? Um bom português não precisa disso aí vai tirando. E aí tira uma palavrinha que é importante para entender o que Mateus está dizendo. Porque com esses suas e esses deles, por trás disso aí, está o conflito entre a comunidade de Mateus e a comunidade judaica, né, que estava tentando se reorganizar depois da destruição do ano 70, que eu vou falar mais na frente. Quer dizer, então, quanto mais a gente tem na mão um texto e que a gente possa perceber as palavras, as expressões, mais a gente pode mergulhar no sentido. E quanto mais a gente pega um texto onde o tradutor traduziu do jeito que ele quis, sem essa responsabilidade diante de um texto tão importante, então a gente pode chegar, inclusive, a conclusões que vão na contramão do Evangelho. Ok? E por último, eu já falei, mas eu vou voltar a falar, na leitura dos Evangelhos é preciso ter em vista 3 tempos cronológicos: o tempo de Jesus de Nazaré, o tempo da comunidade onde o Evangelho se originou e o leitor, intérprete atual do Evangelho. Agora, na escrita do Evangelho, de que tempo é de que se parte? Do tempo A, do tempo B ou do tempo C? Na escrita do Evangelho, de que tempo é que se parte? Do tempo A, do tempo B ou do tempo C? Ah, no tempo B. É porque no tempo B que tem os problemas, as crises da comunidade. E aí então, a partir desse tempo, do tempo B, ele vai para que tempo? Ele volta a que tempo? Ele vai ao tempo A para trazer luzes para o tempo B. E aí nós estamos no tempo C. E aí então, quando nós vamos ler, a gente tem que considerar aqueles 2 tempos ali, que nem sempre é possível a gente distinguir, porque quando Jesus fala, o Jesus do tempo A está falando para os discípulos do tempo B. Dá para compreender isso que eu estou falando? Então, quando Jesus do Evangelho fala, né, ele está falando no tempo A para os discípulos do tempo B, e nós que somos do tempo C, vamos lá e abraçamos tudo isso e trazemos uma luz para a nossa vida. E nós hoje, não é, quando a gente lê o Evangelho, ou quando a gente está vivendo um problema de fé, a gente volta lá ao tempo A e ao tempo B, não é isso? Né? A gente volta lá ao tempo de Jesus, ao tempo da comunidade, e a gente traz uma luz para a nossa vida. E é isso que a gente não faz. Esse aqui é um dos problemas das comunidades.
Então tem certas pessoas que são de dentro da igreja, mas que têm atitudes que são totalmente contrárias ao Evangelho. Totalmente contrário. Ele pergunta, mas como é possível que essa pessoa, que é de igreja, que é de comunidade, faz isso? Mas não é pelo fato de fazer, mas é pelo fato de não se dar conta de que aquilo é contrário ao Evangelho, de achar que está totalmente certa e de achar que não tem que mudar, que os outros é que estão errados. Agora, por quê? Aquilo que eu falei na aula passada, nós criamos um cristianismo sem Jesus. Ou seja, a gente não se dá o trabalho de ir lá, como fez Mateus, para perguntar o que luz Jesus traz para nós hoje. Que é o que a gente tem que fazer, não é isso? Que é isso que a gente não se dá o trabalho de fazer. E por isso, então, o fato da gente ter construído um cristianismo sem Jesus, onde aquilo que Jesus falou não tem a mínima importância. Entre o nosso tempo e o tempo de Jesus existe uma muralha, a gente não chega lá, porque para a gente chegar até Jesus, a gente tem que chegar até onde? Até os evangelhos, não é isso? Não é? Nós, enquanto cristãos, se a gente quer chegar a Jesus, a gente tem que chegar aos evangelhos. E aí então, esse ponto eu considero importante, né, que é essa questão. A gente não pode interpretar os evangelhos de qualquer forma. Existem regras, existem normas para isso, ok? Então agora nós vamos passar para a segunda aula. E nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o contexto da comunidade de Mateus e a finalidade do Evangelho de Mateus, que é isso que eu estou falando até agora, não é isso? Então nós vamos mergulhar um pouquinho na comunidade de Mateus, né? E nós vamos mergulhar na finalidade do Evangelho. E a comunidade de Mateus, no contexto dela, era uma comunidade, o quê? Marginal e de resistência. Era uma comunidade marginal e de resistência. Ou seja, o Evangelho não foi escrito para uma comunidade do oba-oba, da glória, uma comunidade ali oprimida, cheia de pressões por todos os lados, como eu vou mostrar. Porém, aí é que está, essa comunidade que vivia pressionada de várias partes, ela não queria abrir mão da sua fé em Jesus. Aí que vem a resistência. E é por isso que nós temos o texto deles até hoje. Por quê? Porque se fosse uma comunidade marginal e não fosse uma comunidade de resistência, ela teria se desfeito, teria desaparecido, e hoje a gente não ia ter nem notícia disso. Teria nem notícia. Porque quem é que dá notícia dos marginais, dos marginalizados? Não é? Quem é que escreve biografia de marginalizado? Escreve biografia de gente importante, né? Então, se essa comunidade não fosse uma comunidade de resistência, não seria conhecida hoje por nós. Então, agora, quais são os passos da nossa conversa? Oi. Então, primeiro eu vou mostrar como a comunidade de Mateus vivia em conflito com a sinagoga. A sinagoga eram as comunidades dos judeus que existem até hoje. Até hoje,
Existe a sinagoga de Belo Horizonte, em São Paulo tem muitas, assim, e tem muitas, quase todas as cidades têm a sinagoga, que é, vamos dizer assim, a igreja dos judeus, né? Inclusive a palavra sinagoga significa isso, o lugar onde as pessoas são conduzidas, onde as pessoas são congregadas. Agora, acontece o seguinte, que a comunidade de Mateus era uma comunidade de raiz judaica, mas só que ela foi colocada à margem do judaísmo. Mas Mateus não quis pregar uma outra religião, não. E ele, né, e a comunidade dele resistiu enquanto pôde, até que chegou o momento onde a ruptura se consumou, onde a sinagoga não aceitava mais conviver com esses grupos de discípulos de Jesus. Então eles foram colocados para fora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. O segundo ponto é o conflito com o Império Romano. Porque o Império Romano era a potência que dominava o mundo naquela época. E dominava o mundo como? Com justiça, com respeito pelas pessoas, hein? Vocês já viram esses filmes de época que representam o Império Romano? Assim, como que apresenta o Império Romano? Dominação, poder, exército, matar, destruir, se impor. Isso aí ia colocando uma mentalidade na cabeça das pessoas. Agora, como conviver com a ideologia do império e a sabedoria de Jesus? Como juntar? E muitas pessoas acreditam no poder de quê? Do perdão? Não, no poder da vingança. No poder do amor? Não, no poder do ódio. E Jesus, então, ele pregou exatamente o contrário. Mas só que você tinha que viver esse contrário dentro desse ambiente aí. E Mateus vai ter que enfrentar essa questão também. Não é isso? Que é mais ou menos a situação nossa, não é isso? Ou seja, como que a gente vai viver o amor ao próximo numa sociedade onde o egoísmo e o individualismo vai crescendo cada vez mais? Entendeu? Quer dizer, então, porque às vezes a gente pensa que hoje é difícil ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus foi difícil sempre. E o dia que não for difícil, é porque tem alguma coisa errada na nossa compreensão do discipulado cristão. Significa que nós já nos acomodamos ao mundo. Terceiro ponto, os desafios da fé. Os desafios da fé da comunidade de Mateus. Ou seja, esses dois conflitos aqui, que problemas é que colocava para a comunidade de Mateus? Que questões é que levantava? Porque são essas questões que Mateus vai responder com o evangelho dele. E depois, com que finalidade? O que ele quer quando ele escreve o evangelho? Então esses são os passos da nossa conversa. Então, o primeiro ponto é a questão do conflito com a sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga é o lugar e a comunidade dos judeus. Então a sinagoga é a congregação do povo judeu, é onde eles se reúnem, né, para ler a palavra de Deus, ler os textos sagrados, interpretar, se perguntar o que Deus está querendo de cada um deles. Ok? Agora, muitos membros da comunidade de Mateus provinham do judaísmo e traziam toda a bagagem cultural e religiosa judaica. Isso é importante. Agora, mas preste atenção no que o Padre Vitório vai falar.
Quer dizer, vinham do judaísmo, significava o seguinte, que eles, sendo judeus, aceitaram a mensagem de Jesus. Entendeu? Eles, sendo judeus, abraçaram a mensagem de Jesus. Isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas acham que lá nos evangelhos tem uma coisa que se chama antissemitismo. Antissemitismo, o que é? É o ódio pelos judeus, que foi uma coisa absurda, que foi se criando ao longo da história, por causa de interpretações equivocadas dos cristãos, né? Por exemplo, acusar os judeus de deicidas, de terem matado Deus porque mataram Jesus. Isso não tem cabimento. Aqui, que essa mentalidade apareceu, mas não está isso aqui dentro. Está na cabeça de quem leu os textos evangélicos, fora do contexto, fora do projeto literário, teológico, fora da concepção teológica de Mateus. E aí tiraram do texto um antissemitismo que não está aqui. Foi uma coisa que aconteceu muito tempo depois, quando o cristianismo se tornou a religião do Império Romano, com Constantino e com Teodósio, e os cristãos se acharam no direito de pisar nos outros, e que é uma coisa que não deixaram de lado até hoje, tá certo? E que chegaram aqui no Brasil, mataram os índios, chegaram na América Latina, destruíram os grandes impérios da América Latina. Essa arrogância, mas isso não está lá no Evangelho, não. Está na cabeça de quem leu, entendeu? Por isso que quando eu falo isso aí, é o seguinte: são judeus, a maioria dos membros da comunidade de Mateus são judeus que se reuniam como judeus para pensar a partir do ensinamento de Jesus. E por isso então que o Evangelho de Mateus, depois juntamente com o Evangelho de João, ele vai ser o Evangelho onde tem mais referência ao Antigo Testamento. Depois eu vou explicar por quê. Mas já posso já dizendo que é porque os leitores do Evangelho de Mateus tinham condições de entender. Então, se você pega Marcos e Lucas menos ainda referência ao Antigo Testamento, porque o pessoal da comunidade dele não tinha essa tradição, e aí então ele vai trabalhar menos com o Antigo Testamento. Mas Mateus, como tinha uma comunidade onde a grande maioria vinha dessa tradição, então ele tem essa possibilidade de usar toda essa riqueza da tradição judaica veterotestamentária para compreender a pessoa de Jesus. Eu vou voltar mais na frente. Ok. Então aqui se fala do local onde o Evangelho de Mateus foi escrito. Então aqui eu não vou me deter tanto nisso, mas hoje os estudiosos de Mateus, né, tendem a dizer que a comunidade onde foi escrito esse Evangelho se situava em Antioquia, na Síria, que era a capital do Império Romano do Oriente. Era grande a população de origem judaica. Por quê? Porque era uma cidade importante e muitos judeus, eles migravam tanto para Alexandria, no Egito, no delta do Nilo, onde tinha uma enorme colônia judaica, quanto para Antioquia, que era a Roma do Oriente, né? Que está na atual Síria. E aí então
eles montaram toda uma grande estrutura, né, militar, política, de logística, para garantir o limite oriental do Evangelho. Agora, então, aí havia uma grande população de origem judaica. Agora, nesses ambientes, né, que eram estrangeiros, porque o contexto todo era do Império Romano. E aí, então, essas comunidades judaicas, elas sobreviviam nesse contexto. E aí, então, as sinagogas funcionavam como uma espécie de centro comunitário, lugar de organização política, social, educacional e também cultural. Eu não coloquei assim, isso pressupondo a organização religiosa. Agora, por que eu estou dizendo isso? Né? Isso tem a ver com a comunidade de Mateus. Porque então a comunidade de Mateus, ela vai se conflitar com a liderança das sinagogas. E aí então qual é o resultado disso? Não é? A comunidade de Mateus, estando em atrito com a sinagoga, significava viver marginalizada, com sérias consequências políticas, sociais, econômicas, familiares e religiosas. Ou seja, optar por ser judeu cristão, ou seja, ser judeu nos moldes que Jesus ensinou, significava optar por viver uma vida totalmente insegura, totalmente incerta. Mais ou menos hoje aqui no Brasil é assim: você mora numa cidadezinha e você é da oposição ao político, da família que é a dona daquele lugar. Você pode até ser da oposição, mas depois você vai ter que comer o pão que o diabo assou com o rabo. Seus filhos não vão ter escola, se você ficar doente não vão te atender no hospital, né? Se você tiver algum problema com a polícia vai baixar o pau em você. E se você fosse da situação, se tivesse votado no prefeito, tudo seria ótimo e lindo, não é isso? Então, a comunidade de Mateus era formada por pessoas que disseram: eu quero seguir Jesus. E dizendo isso, elas optaram por quê? Optaram por viver marginalizadas. Muito sério, né? E dependentes, né? E por isso então que vão ter que criar sistemas de mútua ajuda, né? Agora, de onde é que vem esses conflitos, né? Esses conflitos da comunidade de Mateus, que era de extração judaica, com a sinagoga, né? Então, isso vai começar com a guerra dos judeus contra os romanos, né? Por quê? Porque os judeus já não aguentavam mais a exploração, a tirania do poder opressor romano. E aí então, a partir do ano 60, um grupo da Galileia se rebela militarmente contra os romanos. E os romanos, que estavam bem articulados aí por perto, eles não se fazem de rogado, não é isso? Eles então vão pressionar esses guerrilheiros, e na medida em que eles vão sendo pressionados,
eles vão descendo da Galileia para a Judéia, até que o grupo de guerrilheiros toma de assalto o templo, a esplanada do templo, mata os sacerdotes, os saduceus, que apareceu ontem na liturgia. No ano 70, essa classe foi dizimada. Os romanos fazem cerco da cidade, eles não se rendem, e aí os romanos destroem o segundo templo, que nunca mais foi reconstruído. O primeiro templo foi destruído em 587 e foi reconstruído em 515 a.C. O segundo templo foi destruído em 70 e não foi mais reconstruído, embora até hoje os judeus, se pudessem, eles reconstruiriam um templo, mas só que isso vai ser difícil de acontecer, a não ser que tenha uma terceira guerra mundial, porque então depois os muçulmanos ocuparam a esplanada do templo e construíram aí, no lugar do templo, uma mesquita, que recorda o sacrifício de Isaac e que recorda também o lugar da subida do profeta Maomé para o céu. E depois tem uma outra mesquita aí. Então vai ser complicado destruir esses elementos importantíssimos da fé islâmica para reconstruir o templo de Jerusalém. Agora, a destruição do templo de Jerusalém representou assim um golpe mortal para a organização do judaísmo. Não é para o judaísmo em si mesmo, porque o judaísmo já estava disperso, já tinha comunidades judaicas em todo o mundo conhecido, né? Desde o Irã, Iraque, Roma, na África, no Egito, as comunidades judaicas estavam bem difundidas, mas foi um golpe mortal na liderança. Seria mais ou menos, vamos dizer assim, se jogasse uma bomba e acabasse com o Vaticano, aí mataria o Papa, a Cúria Romana. Certamente as comunidades lá do interior iam continuar a celebrar a missa do mesmo jeito, não é isso? Tá? Mas ia aparecer o quê? Um grande problema, um grande vazio de liderança, né? Porque o Papa, ele funciona para nós como uma referência de unidade. Quem vai nomear o bispo? Quem é que vai isso? Quem é que vai aquilo? Como é que vai ser aquilo? E, quer dizer, então a destruição do templo foi um golpe mortal na cabeça do judaísmo, porque o templo para eles era tudo, né? O templo para eles era fundamental. Depois, um outro elemento, então, que é a questão da destruição de Jerusalém em 70. Depois, com a destruição de Jerusalém, houve uma desarticulação, né, dos vários grupos judaicos. Porque então, por exemplo, os saduceus, a classe dos sumos sacerdotes, ela foi dizimada pelos zelotas. Foi uma matança terrível. Depois tinha um grupo que se chamava de essênios, especialmente uma comunidade de monges que se formou ao lado do Mar Morto, num lugar que se chama Qumran. Eles estavam desagradados com a política do templo, com a política de Jerusalém, e aí então eles formaram uma espécie de uma seita aí ao lado do Mar Morto, e aí eles esperavam a vinda do Messias. Esse pessoal, quando os romanos desceram, antes de subir para Jerusalém, acabou com eles também. E esse pessoal que a gente não conhecia, a partir de 1947, eles passaram a ser hiper conhecidos, porque por um acaso foram descobertos os escritos, a biblioteca desse pessoal, porque eles esconderam numas grutas, esperando passar a tormenta dos romanos para reconstruir a comunidade.
Como eles foram dizimados, esses documentos ficaram lá. E como lá é muito seco, então eles se conservaram. Não tinha umidade, é deserto. Em 1947, por um acaso, esses documentos começaram a ser descobertos. Eles foram descobertos e foram pesquisando em muitas outras grutas, e hoje esse grupo é super conhecido, mas desapareceu também. Depois também, quando os romanos tomaram de assalto Jerusalém, eles acabaram com os zelotas, que eram uma espécie de guerrilheiros, não é isso? Eram os zelosos da lei, da religião, mas eles pegavam em armas para defender a fé. Esses também foram dizimados. Os cristãos, a comunidade cristã de Jerusalém, quando percebeu essa situação, ela migrou para o outro lado do Jordão. Eles atravessaram o Jordão e ficaram num lugarzinho que se chama Pela, P-E-L-A, que é na atual Jordânia. E por isso os cristãos se salvaram. A comunidade cristã de Jerusalém, nós não temos nada a ver com isso, fugiram. Eles foram para o outro lado, então eles se salvaram. E aí, então, depois da destruição, sobraram esses cristãos, que eram grupos dentro do judaísmo, e sobraram também os escribas e fariseus. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles estavam ligados às sinagogas. E aí, então, mesmo que o templo tenha sido destruído e a classe sacerdotal tenha sido dizimada, eles continuaram com a influência deles no país, no meio do povo. E aí só ficaram esses dois grupos. Então, acontece o seguinte: passada aquela dificuldade, os escribas e fariseus começaram um processo de reorganizar a religião judaica, que dá mais ou menos no judaísmo que a gente tem até hoje. E eles começaram a fazer isso a partir da ideia de uniformização. Eles uniformizaram os elementos da religião judaica, de maneira que quem quisesse ser judeu tinha que cantar por aquela cartilha. Se dá para compreender? Então, quem quisesse ser judeu tinha que cantar por aquela cartilha. Acontece o seguinte, que os cristãos não aceitaram. Agora, mas só que eles não queriam deixar de ser judeus, não, tá certo? Eles só queriam ser judeus do modo de Jesus, e não do modo como estava sendo apresentado. Eles queriam ter o modo deles de entender a lei como Jesus entendia, de viver em comunidade como Jesus falou, de celebrar a Eucaristia, etc, etc, etc. De ter muita atenção pelos pobres, de chamar Deus de Pai. E eles então não aceitaram esse movimento de restauração do judaísmo, que nem se chama propriamente, a gente chama de restauração, a gente chama de judaísmo formativo, ou seja, a tentativa de dar uma formatação ao judaísmo que não tinha até então. Que na Igreja Católica, de certo modo, correspondeu ao Concílio de Trento. Quer dizer, o Concílio de Trento foi a formatação da Igreja Católica. Botou tudo dentro dos mesmos padrões para tudo enquanto é canto. E que a gente não consegue se libertar disso até hoje, não é isso? Até hoje na nossa cabeça tem isso, ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Mas isso é um equívoco. Depois, a recusa dos cristãos e a Birkat Haminim, a bênção dos hereges. Então acontece o seguinte, que os judeus até hoje, quando eles se levantam, não é, eles rezam as 18 bênçãos.
Ou seja, eles dão graças a Deus por vários motivos. É uma oração que eles rezam, assim como nós católicos temos o ofício da manhã, não tem? Tem o ofício da manhã, o ofício do meio-dia, véspera completas. Eles têm, pela manhã, já começam rezando essas 18 bênçãos. Acontece o seguinte, que porque muitos grupos, muitas pessoas não queriam aderir a esse processo de formatação do judaísmo, então eles acrescentaram uma bênção contra os hereges. Então a pessoa tinha que rezar de manhã cedo essa oração, que não era exclusivamente contra os cristãos, mas dizia respeito aos cristãos, ok? Era uma oração contra todas as pessoas que se recusavam a entrar dentro dessa formatação da liturgia, das práticas, das tradições, das festas, ok. Então, a pessoa, o judeu, tinha que de manhã cedo rezar o seguinte, se dirigindo a Deus, que não haja mais esperança para os apóstatas e o reino do orgulho seja prontamente desenraizado nos nossos dias, que os nazarenos e os heréticos pereçam no instante, que eles sejam apagados do livro dos vivos e que não sejam escritos com os justos. Bendito sejas tu, Adonai, que dobrais os orgulhosos. E aí os cristãos não queriam rezar isso, Tá? Agora, só que essa oração, ela já foi introduzida depois do Evangelho de Mateus. Ela já é do tempo do Evangelho de São João. Se vocês lerem o capítulo 9 de São João, o que tem no capítulo 9 de São João? A história do cego de nascença, não é isso? E aí então, nesse texto do Evangelho de Mateus, de João, ele vai usar pelo menos 3 vezes um verbo que só ele usa, que é o verbo expulsar da sinagoga, após-sinagogel, se expulsar da sinagoga. E o cego de nascença, ele vai acabar vendo, não é isso? E aqueles que estão hostilizando vão acabar cegos. Mas só que ele vai ser expulso, não é isso? Ele é expulso da sinagoga. E ele fica solto no ar, aí ele encontra Jesus. Então, esse texto de Mateus 9, ele já foi... Esse texto de João, capítulo 9, ele foi escrito nesse contexto aqui, onde já não dava mais para segurar. E por isso, então, houve a ruptura, Os discípulos de Jesus formaram um grupo e os da sinagoga formaram seu grupo para lá. Mas não é que isso correspondia ao desejo de Jesus. Isso foram por circunstâncias. E depois, então, o que aconteceu? Aconteceu que os cristãos foram negando suas raízes judaicas. E foram olhando para os judeus com muito ódio, não é isso? E quantos judeus sofreram na história por causa de cristãos que atribuíam aos pobres coitados culpas que eles não tinham, tinha nada a ver, como se eles fossem assassinos de Jesus. E foi só a partir do Concílio Vaticano II, a partir do Concílio Vaticano II, é que essa mentalidade começou a ser questionada na nossa igreja. Ou seja, não tem muito tempo isso não, E na Sexta-feira Santa, quando a gente rezava, porque tem a prece a oração da igreja, não é isso? Depois da homilia, proclamação da paixão, a homilia,
então a gente faz a oração da igreja, então a gente rezava pelos ímpios judeus. E aí então, com o Concílio Vaticano, tirou isso, porque é uma leitura deformada dos fatos. Então, a separação entre a igreja e a sinagoga aconteceu por motivos circunstanciais. E Jesus, quando ele falou, ele falava para todo mundo, para judeu e para não judeu, não é isso? E no final do evangelho dele, no final do evangelho de Mateus, o que Jesus diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse só para algumas pessoas, não, todas as criaturas, inclusive os judeus. Isso aqui é importante. Então, os cristãos não aceitaram rezar essa oração, e por isso, então, houve a ruptura com a sinagoga. Mateus foi escrito em contexto de tensão, pois a comunidade se recusava a aderir ao processo de rearticulação do judaísmo. Ok? Mateus, a comunidade dele, Mateus não queria que a comunidade dele rompesse, mas afinal de contas rompeu. Ele ainda tenta, como a gente diz em português, segurar as pontas, mas quando chega o evangelho de João, aí não tem mais jeito, Quando o evangelho fala de perseguição, processos e mortes, pode estar se referindo ao conflito com a sinagoga. Não tem no evangelho a bem-aventurança da perseguição? Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos caluniarem, vos odiarem e disserem contra vocês toda sorte de maldade por causa do meu nome. Agora, ele está falando do conflito que vinha dessa relação difícil com a sinagoga, ok? Então, traços do conflito de Jesus no Evangelho. Mateus fala em a sinagoga deles, ou então suas sinagogas, e que às vezes os tradutores tiram, o pronome possessivo. E aí então tira uma coisa que é importante para Mateus. Significa o quê? Significa que Mateus está distinguindo entre a comunidade dele e a sinagoga onde os judeus se reúnem, a comunidade dos judeus. Ele está estabelecendo uma distinção entre uma coisa e outra. Mas acontece o seguinte, que ele não está negando as raízes judaicas da comunidade, tá certo? Ele não está negando as raízes judaicas da comunidade, de jeito nenhum. Depois, uma outra coisa, no Evangelho de Mateus, os escribas e fariseus são apresentados de forma negativa. E qual é a grande característica negativa dos escribas e fariseus nos evangelhos, especialmente no Evangelho de Mateus? Eles são um bando de hipócritas. Por isso, então, eu sempre digo assim: nem todo fariseu é fariseu daquele tipo que está lá, tá certo? Havia muito fariseu, gente boa, gente ótima. Aqueles que aparecem no Evangelho de Mateus são aqueles escribas e fariseus que encarnam esse grupo com o qual Mateus, no seu tempo, está em conflito, porque eles querem trazer a comunidade cristã lá para dentro da sinagoga. Deixa Jesus de lado, deixa a Eucaristia de lado, deixa esse modo de interpretar a lei de lado,
vem para cá. E eles não querem. Agora, certamente, no tempo de Jesus, deve ter havido muito conflito com os escribas e fariseus também. Aí eles vão lá e pegam essas tradições. Pergunta. Hã? Então, os fariseus... Então, essa palavra fariseu é uma palavra que significa separado. São aquelas pessoas que por causa da religião acabaram se separando dos outros porque achavam que os outros eram pecadores e não estavam preocupados em cumprir a lei de Deus do jeito deles. Então eles formavam aquele grupo deles, entende? Uma espécie de elite religiosa. Então, a principal característica do farisaísmo era, vamos dizer, uma adesão irrestrita à lei de Moisés. Entende? Quer dizer, então eles buscavam praticar a lei de Moisés da forma mais estrita possível. E quem não fazia como eles desprezavam. E Jesus, nós vamos ver, ele, no Evangelho de Mateus, ele faz muita coisa que irrita esse pessoal. Por exemplo, uma coisa que irritava muito, que Jesus fazia em dia de sábado, coisa que não podia fazer. E Jesus, que se apresentava como um rabi, como que é possível que um rabi dê um mau testemunho desse jeito? Ou então, o fato de Jesus não seguir as tradições do povo. Por exemplo, a tradição de lavar as mãos antes de comer. Porque para eles tudo era motivo de impureza, não é isso? Qualquer coisa, então, sempre tinha que lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. E os discípulos de Jesus comiam, não lavavam a mão, não estava nem aí. Depois, eles eram pessoas assim, que tinham um grande desprezo com aqueles que a religião considerava pecadores. Os escribas, os escribas não, os publicanos, os cobradores de impostos, né? Depois também os doentes, porque eles entendiam que os doentes eram doentes porque eram castigados por Deus. E Jesus, ele convivia com quem? Exatamente com essas pessoas que eram desprezadas por essa elite religiosa. Então, já no tempo de Jesus, certamente já deve ter tido muito atrito. Hoje não acontece a mesma coisa? Hein? Aqueles padres, aqueles leigos legalistas, aqueles pastores legalistas, que se você faz uma coisinha assim, que não está dentro dos conformes, hein? E a gente tem que viver em atrito com a gente, porque a gente não pode aceitar. Aquelas pessoas do não pode, é pecado, não sei o quê, não é? Então essas pessoas que não aceitam quem vive a religião com a liberdade que Jesus nos dá, de buscar a vontade de Deus. Então, esses atritos, já no tempo de Jesus, com toda certeza aconteciam, e Mateus, então, ele vai lá pegar essas tradições do tempo de Jesus e vai reler para a comunidade dele, né? Ou seja, os atritos do passado são os atritos do presente também. Agora, Mateus então vai dizer que a justiça dos discípulos deve ser superior à dos escribas e dos fariseus. O que é a justiça aqui? É o modo de proceder segundo a vontade de Deus. Ou seja, o modo de proceder segundo a vontade de Deus por parte dos discípulos do reino deve ser superior àquela dos escribas e fariseus. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles se guiavam pelo que estava escrito na letra da lei. E o discípulo de Jesus
seguia pelo espírito da lei. Vocês sabem distinguir entre espírito da lei e a letra da lei? Hein? Hã? Isso. Assim, por exemplo, se eu ponho aqui na parede, eu mando colocar aqui na parede, favor não encostar o pé na parede. Tá certo? Aí está escrito, favor não encostar o pé na parede. Mas aí a pessoa realmente não encosta o pé na parede, mas joga lixo no chão, deixa as carteiras todas bagunçadas, suja tudo, mas não colocou o pé na parede. Essa pessoa, ela cumpriu aquilo que estava lá? Cumpriu a letra, mas não cumpriu o sentido do espírito. Então, quando eu digo assim, não ponha o pé na parede, eu estou dizendo o que com isso? Mantenha a sala limpa, asseada, arrumada. E nisso aí está incluído também não sujar a parede. Assim, dá para compreender? Então, os escribas e fariseus, eles eram ligados à letra da lei, e a Jesus interessava o quê? O Espírito. Por isso que ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mateus capítulo 5, de 21 a 48. Eu, porém, vos digo. E aí, então, ele vai fazer uma outra interpretação do mandamento. Por quê? Porque ele diz, não, eu não matei. Antigamente o pessoal vinha para confessar e diz, padre, que mal fiz eu? Não matei, não roubei, que pecado eu tenho? Agora, não matou, não roubou, significa o seguinte, não pegou um revólver, deu um tiro na pessoa, deu uma facada numa pessoa. Mas como é que a gente mata pela língua, que a gente mata pela indiferença, que a gente mata pela humilhação? Não é isso? Então você pode não matar uma pessoa com um tiro, mas você pode matar e ferir profundamente uma pessoa com uma palavra ou com um gesto. Você não dá para compreender? Quer dizer, então o cristão, ele não seguia pela letra da lei, ele seguia pelo espírito da lei. Quer perguntar, Flávia? Isso. E aí eu vejo hoje, né, padre, a gente tem medo da liberdade. A gente se acha condenados à liberdade quando preferimos então uma cartilha, porque é muito mais exigente, né, corresponder a esse espírito na liberdade, né? Isso. Exatamente, Flávia. Exatamente isso. Os evangelhos, eles são pistas, entendeu? São indicações, eles não são receitas. Que a receita, o médico diz que tome isso, tantas comidas, tantas horas, dessa maneira. Os evangelhos, eles não são assim. Eles são pistas, são luz para incentivar você na sua caminhada de fé. Mas você que tem que depois saber o que você tem que fazer. Você não está escrito lá, mas você tem que se inspirar no que está lá. Então, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, aqui quase na metade da segunda aula, agradecendo a vocês que vieram aqui para assistir presencialmente e agradecendo também aos nossos amigos e amigas que de muitas partes nos acompanharam
pelo portal Dom Total, o portal da Escola Superior Dom Helder Câmara de Belo Horizonte. Boa noite para todos.